Gente, boa noite para quem tá entrando. Minha live caiu e eu não consegui ficar aqui online para vocês novamente, mas agora deu certo. Então, gente, vamos lá. Vou retomar aqui o que eu estava falando. Eu estava aqui na live tentando colocar um filtro sobre a anatomia da face, justamente para a gente falar um pouquinho sobre a importância do conhecimento da anatomia na nossa prática da harmonização. Eu vou retomar o que eu estava falando, porque quem está chegando agora vai escutar tudo novamente. Eu estava falando, antes da minha live cair, que o intuito da live de hoje é falar sobre 2 conhecimentos básicos para você que deseja começar na área da harmonização facial, ou você que deseja trabalhar com mais segurança nas técnicas que você vai aprender e que você já realiza, que são técnicas baseadas no conhecimento científico da anatomia, tanto da anatomia quanto do manejo de intercorrências. Existem 2 coisas essenciais dentro da nossa prática que fazem com que nós, profissionais, possamos ter um domínio em todos os sentidos em relação à nossa prática no consultório. E aí eu falei no início da live que caiu que na prática, eu recebo muitos directs, muitas mensagens de vocês perguntando sobre como eu consigo realizar uma técnica de harmonização de forma mais segura. Se determinado tipo de técnica com agulha ou cânula é melhor. Qual é o volume ideal para se aplicar em uma face. E é por esses motivos que eu quero trazer um conhecimento para vocês em relação, de uma forma geral, em relação à base anatômica necessária para que você consiga trazer eficácia nas suas técnicas. E para isso, eu estava tentando colocar aqui um filtro. Meu rosto vai ficar mudando aqui, mas eu queria colocar esse filtro. Pronto. Esse filtro, ele vai explicar muito bem sobre uma base anatômica que vocês precisam saber antes de fazer a aplicação de uma das técnicas que nós realizamos dentro da harmonização facial. E eu não quero dizer que só sabendo sobre isso você vai conseguir dominar todo o conhecimento e não vai ter mais dúvidas em relação à anatomia. Mas isso que eu vou falar aqui é o mínimo, é o básico que vocês precisam saber para trabalhar bem com algumas técnicas dentro da harmonização. Semana passada eu falei para vocês sobre alguns tipos de biomateriais. Biomateriais como, por exemplo, o ácido hialurônico, a toxina botulínica, biomateriais como os bioestimuladores de colágeno. Agora, eu vou estar falando sobre a anatomia muscular, a anatomia da musculatura da face, que pode influenciar de forma positiva num resultado mais satisfatório para você no consultório. Você vai faturar mais, você vai vender mais, se você sabe dominar exatamente aquilo que você está fazendo. Então, aqui eu coloquei um filtro onde vocês estão vendo que o meu rosto está cheio de músculos vermelhos, pintados de vermelho, certo? Nessa musculatura, ó, à medida que eu estou falando, eu estou sorrindo, eu estou fazendo uma expressão de brava, essa musculatura, ela se altera inteira quando eu estou fazendo uma movimentação. Então, a anatomia muscular é uma anatomia essencial para que você consiga entender que, para que você faça uma aplicação eficaz de toxina botulínica, por exemplo, você precisa saber que esses músculos, tanto da região que chamamos de terço superior, os músculos frontais, o músculo prócero, o músculo corrugador do supercílio, são musculaturas que se conectam e no momento em que você vai escolher fazer uma harmonização facial e irá utilizar uma toxina botulínica, você vai precisar obrigatoriamente conhecer qual é o posicionamento, qual é a função dessa musculatura. Nós temos uma musculatura na região de testa, tá? Que vai envolver esses 3 músculos da região de terço superior, que fazem a função de levantamento da sobrancelha, assim como de levantamento de todos os movimentos que nós fazemos da região orbicular dos olhos para cima. Então, quando eu faço esse movimento aqui, ó, quando eu estou brava e eu fiz esse movimento de elevação, eu estou elevando a minha musculatura, tanto da região occipitofrontal, deixa eu tirar aqui para não sair o filtro, quanto da região de músculo prócero, quanto da região de musculatura do corrugador do supercílio. Essas 3 regiões trabalham, se conectam de forma complementar
para que você, no momento da aplicação, possa realizar basicamente 2 tipos de resultados nessa região. O resultado de arqueamento da sobrancelha e o resultado de paralisação da musculatura da testa, tá? Então, existem marcações específicas, e esse não é o nosso foco, para que você consiga fazer um perfeito arqueamento das sobrancelhas. Eu sempre gosto de falar que para arquear a sobrancelha não existe técnica para isso. Existem pontos específicos, que são pontos correlacionados à região final do músculo occipitofrontal, que quando você não faz a aplicação nesses pontos, você vai conseguir ter um resultado satisfatório para o arqueamento da sobrancelha. Então, não existe ponto de arqueamento. Existem regiões onde você não vai fazer a aplicação de toxina para ter um resultado melhor. Nessa região aqui, ó, região orbicular dos olhos. Essa área aqui é uma área que eu também tenho uma musculatura chamada de musculatura orbicular dos olhos, ou periorbicular. Nessa região aqui, eu não posso pensar que esse músculo ele eleva ou deprime a região da minha face, porque eu estou trabalhando com uma musculatura em órbita, em uma musculatura orbicular. Quando eu estou trabalhando com essa musculatura nesse sentido, eu começo a entender que a minha aplicação, ela deve obedecer à anatomia, mas qualquer região que eu esteja fazendo a aplicação nos pontos corretos, eu conseguirei ter um resultado. Porém, eu vou começar a chamar a atenção de vocês para casos onde as técnicas de tratamento em musculatura não terão muita eficácia. E é a partir disso que você vai pensar, poxa, se eu só consigo trabalhar com técnicas básicas de toxina botulínica, se eu só consigo trabalhar na minha harmonização com as técnicas convencionais, eu não vou conseguir gerar resultados, por exemplo, regiões onde eu tenho a musculatura orbicular que precisa ser tratada, porém, essa região, com o passar do tempo, ela já deixou de ser dinâmica em relação ao movimento da musculatura e passou a ser estática, ou seja, aquela ruga, sabe aquelas pessoas que sorriem e o sorriso, ele craquela até metade do rosto. Esses pacientes, eles não são indicativos de aplicação de toxina na região de terço médio. E eu vou falar o porquê disso. Nessa região de terço médio, nós teríamos que trabalhar com outras técnicas que estimulassem o colágeno da região, melhorasse a densidade do tecido, mas não necessariamente eu devo aplicar toxina botulínica nessa musculatura. Isso poderia trazer alguns malefícios no resultado da tua harmonização. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Não apenas a musculatura. Eu quero que vocês entendam que, em alguns momentos, vocês vão precisar entender sobre técnicas combinadas para variar as suas aplicações. A Thaisa perguntou aqui, é possível arquear e trabalhar com as rugas que vão até o fim da testa? Thaisa, veja só, quando o paciente chega para mim e ele fala, doutora, eu quero arquear a minha sobrancelha, mas eu tenho ruga até o fim da testa. Eu já sou muito clara e muito sincera em perguntar qual é o resultado que você mais almeja ter. O que é que você mais quer de resultado? Você quer o arqueamento da sobrancelha ou você quer tirar todas as rugas? Se a pessoa me diz, não, eu quero arquear a sobrancelha, mesmo que fique ruguinhas aqui no final, eu vou tentar, da melhor forma, trazer uma técnica que vai arquear a sobrancelha, tratando essa ruga aqui da região final do occipito frontal. Mas nem sempre isso vai ser possível. Na maioria das vezes, para que eu consiga fazer um perfeito arqueamento, eu preciso, obrigatoriamente, trabalhar com todas as regiões em concentrações de toxinas diferentes. E isso não é uma das funções mais fáceis. Então, quando a gente tenta, muitas vezes, agradar muito o paciente em relação ao arqueamento, mas na região ele tem bastante ruga até o final, a gente não vai conseguir ou gerar um resultado ou outro. E aí eu gosto de ser bem sincera para o paciente em relação ao resultado que ele vai ter. Então, ó, respondendo a tua pergunta só para fechar, vão existir casos e casos. Existem casos que dá sim pra gente arquear, mas vão existir casos que o ideal é a gente tratar a região e eu posso, aqui no final da cauda da sobrancelha, trabalhar com outras técnicas, como exemplo a técnica do microtox, tá? Onde eu não vou alterar a musculatura em si, porque o microtox é uma técnica onde eu utilizo a toxina hiperdiluída para melhorar o estímulo do colágeno e o movimento do tecido em si. Então eu posso associar a técnica do microtox com a técnica de arqueamento para gerar um resultado complementar, certo?
Então, ó, é muito importante a gente lembrar que depois que eu saio aqui da musculatura do orbicular dos olhos, eu vou ter contato com a musculatura do terço médio. E aí eu já quero chamar a atenção para técnicas onde muitas pessoas aí falam e utilizam, que são as técnicas de toxina botulínica de preenchimentos full face. O que é o full face? É você fazer a aplicação de forma bem clara, tá? Eu vou falar para vocês. É você fazer a aplicação em várias áreas da face para gerar um resultado completo, um resultado complementar. Isso é maravilhoso quando o profissional sabe trabalhar e o profissional domina o conhecimento da anatomia. Trabalhar com técnica full face, se você não domina a anatomia da região que você está trabalhando, você pode gerar intercorrências. Isso aqui é o tema da live de hoje, anatomia versus intercorrências. Sempre vocês vão lembrar que, se você não domina a anatomia, primeiro, você vai ter medo de trabalhar com harmonização, você não vai conseguir gerar resultados satisfatórios e você, de brinde, pode dar para o paciente uma intercorrência. Então, ó, fazer técnica full face em área de terço médio da face, ou seja, região final do músculo orbicular dos olhos, região aqui próxima ao músculo orbicular da boca. Essa região em si é uma região onde nós vamos estar trabalhando na área e podendo, ao aplicar Botox aqui, fazer um efeito reverso do que você queria. Se o paciente ele tem ruga até o meio da região da bochecha, por exemplo, ele sorri, ele formou ruga, craquelou até o meio da bochecha, e você quer fazer a aplicação de toxina, você precisa lembrar que abaixo do músculo orbicular dos olhos, eu vou ter algumas musculaturas que são responsáveis pelo processo de levantamento do sorriso. Então, ó, quando eu sorrio, essa musculatura está trabalhando para levantar a minha face. Se eu aplico toxina botulínica em um músculo levantador da face, visto que a toxina possui uma função de relaxar a musculatura, eu simplesmente vou causar uma depressão da face do paciente. Eu não vou conseguir gerar o resultado que ele queria. Então aqui eu tenho o músculo levantador do lábio e da asa do nariz, eu tenho o músculo apenas do levantador do lábio, músculo zigomático maior, zigomático menor e risório. São os músculos que participam desse levantamento. A aplicação de toxina nessa musculatura é extremamente perigosa se você trabalha com a toxina botulínica com a finalidade estética. Se sua finalidade for funcional, se você for cirurgião dentista que trabalha com harmonização e você quer fazer um tratamento funcional para bruxismo, por exemplo, ou para o tratamento de alguns tipos de pitoses faciais, sim, você vai trabalhar com algumas dessas musculaturas. Exceto isso, trabalhe nessa região com muita cautela e muito cuidado, porque você pode gerar uma intercorrência. Beleza. Eu pulei aqui essa região, eu vou falar sobre outras musculaturas que são importantes. Região do músculo orbicular da boca. Muitas pessoas acham que o músculo orbicular da boca não tem funcionalidade nenhuma na prática. Porque na boca a gente só faz preenchimento. Mas na verdade a toxina botulínica ela pode sim auxiliar na sua técnica de preenchimento labial em casos de musculaturas que estão aí muito rígidas na região do lábio. Ainda levando em consideração a essa área, a Thaisa falou aqui uma coisa que foi importante. A gente também pode trabalhar na região de terço médio com uma musculatura que está aqui, ó, ao lado da asinha do nariz, ao lado do final do nariz, chamada de área de interseção, que trata uma indicação que é o sorriso gengival. O sorriso gengival é uma área onde o paciente ele vai ter um excesso de levantamento das musculaturas superiores de terço médio e quando ele sorri, ele vai puxar demais a musculatura e toda a região de gengiva e a região dentária superior da maxila superior vai ficar muito à mostra. Então, nós podemos também fazer a aplicação de toxina botulínica nessas áreas para melhorar o levantamento, a elevação dessas musculaturas que levam ao excesso do sorriso gengival, certo? Mas eu quero chamar a atenção para os cuidados dessas aplicações e hoje não é o objetivo falar sobre esses pontos, eu quero falar da anatomia de uma forma geral. Então vamos lá, eu quero focar em músculos e em tecidos que podem gerar intercorrências e que vocês precisam saber antes de realizar técnicas de harmonização.
aqui eu tenho uma musculatura do músculo conhecido como mentoniano. Essa musculatura do mentoniano, ela vai ser uma musculatura que está trabalhando principalmente naquela indicação, ó, quando a gente faz um aspecto de contratura na região do queixo e gera aquele aspecto do queixo celulítico. Parece que tem várias celulites na região do queixo e, além disso, eu consigo, com a aplicação de toxina nessa musculatura, fazer uma leve projeção. E isso pode me trazer um resultado, ó, que pode melhorar, que pode ser unificado com o preenchimento na região do queixo. Beleza? Então, Geise, dessas musculaturas que você está falando, quais são delas as que você classifica como mais perigosas, como as que mais podem gerar intercorrências? Eu sempre digo que se você é profissional da estética e você gera intercorrência com toxina botulínica, primeiro, você precisa parar tudo que você está fazendo no consultório e antes de vender a técnica, você precisa sentar na sua cadeirinha e estudar anatomia. Por quê? Gerar intercorrência com toxina não é uma das coisas mais fáceis do mundo se você conhece bem a anatomia da face. Então, antes de você fazer uma aplicação, antes de você querer mostrar o resultado de antes e depois do seu paciente nas suas redes sociais, você precisa dominar esse conhecimento. Se você não sabe sobre isso, você precisa estudar. Você precisa realizar um curso, você precisa pegar um artigo científico e estudar. Se você não sabe, principalmente resolver os problemas que podem acontecer em decorrência disso, você também não sabe fazer. É o que eu sempre falo. Então, ó, quais são as áreas onde eu posso classificar que vocês podem gerar mais intercorrências e quais são elas? Relacionadas à aplicação de toxina botulínica na musculatura. Primeira área, aplicação em cima da região do músculo de Miller. Esse músculo fica bem aqui. O músculo de Miller é uma musculatura que fica por trás da região de vascularização da região da sobrancelha. E aqui nessa região é uma área muito comum, onde muitas técnicas utilizam a aplicação de toxina para fazer o arqueamento. Eu, Geisiane, não gosto de fazer o arqueamento da sobrancelha mexendo nessa área. Por que eu não gosto? Porque fazer a aplicação aqui poderá, a depender da profundidade e também a depender da quantidade de produto que você aplicou, fazer o que a gente chama de pitose facial. O que é a pitose facial ou pitose palpebral? Seria a aplicação da toxina nessa região, fazendo com que haja o processo de caimento, o processo de relaxamento da musculatura de Miller, fazendo com que o paciente fique com aspecto, ó, com o olho mais caído durante um período de 3 a 4 meses. Então, isso é uma coisa que é preciso ter cuidado. Não é dar resultado por resultado, é dar resultado com segurança. É dar resultado sabendo o que você está fazendo. Uma outra área que eu quero chamar a atenção, terço médio. O terço médio, que é essa região aqui, ó, da musculatura do sorriso, da musculatura mediana da face, ele pode gerar algumas intercorrências correlacionadas à perda da sensibilidade da região e também a queda do sorriso. Eu já vi casos de pacientes que fizeram a aplicação, fizeram a aplicação neles incorreta na região de terço médio e o paciente ficou sem conseguir sorrir, sem conseguir levantar, fazer isso aqui. O paciente não conseguia levantar o lábio superior, porque a toxina botulínica foi aplicada de forma incorreta e gerou essa intercorrência. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção. Existe uma musculatura nessa região aqui. Vou até riscar. Nessa região. Músculo depressor do ângulo da boca. Ele fica aqui, bem... vocês estão vendo ele. Cantinho da boca. Desci aqui no cantinho da boca. Eu estou tocando no meu músculo depressor. Qual é a função dessa musculatura? Fazer, o processo de depressão do lábio. Muitas pessoas fazem, dentro da harmonização, a aplicação de toxina botulínica para relaxar essa musculatura. Quando eu relaxo, automaticamente eu vou ter um resultado no bigode chinês. Eu vou ter um resultado do sulco nasogeniano que vai ficar um pouquinho mais leve. Só que eu quero chamar a atenção para uma coisa em específico. Também nessa região, eu tenho o forame mentoniano, que ele vai estar passando exatamente por aqui. Além disso, além do forame, eu tenho uma inervação que é conhecida como nervo facial do ramo mandibular.
esse nervo facial, ele está, gente, praticamente em cima dessa musculatura. E aí, o que é que acontece? Eu posso fazer a aplicação de toxina botulínica aqui e o paciente melhorar o bigode chinês, porém ele vai ficar com um aspecto de boca torta. E eu já atendi pacientes assim, e existe todo um processo de manejo para resolver uma intercorrência como essa. Então, ó, essas são as intercorrências que podem acontecer, eu tô falando assim, por mínimo e por cima, porque nós temos 1 hora para falar sobre várias intercorrências. O que eu tô querendo alertar para vocês é que, primeiro, se você não conhece, se alguma coisa que eu falei aqui é desconhecido para você, se alguma coisa que eu falei aqui para você é novo, ou você não conhece, literalmente, você não domina, eu digo para você, não vai fazer toxina antes de saber disso, você precisa estudar, certo? Então, ó, reversão de casos na região facial com a aplicação incorreta de toxina botulínica. Existem várias formas de tentar reverter, mas essas reversões, elas são lentas, são reversões que podem, muitas vezes, irritar o paciente porque é demorado. E aí, a aplicação de técnicas como a radiofrequência, a utilização de colírios específicos para a região de pitose ocular, a utilização de técnicas de eletroestimulação e de lasers de baixa potência podem auxiliar no processo de melhora de volta da musculatura. Isso não quer dizer que vai acontecer de uma hora para outra, certo? Então, ó, só fechando toxina botulínica e musculatura, eu estou falando sobre uma das formas que você pode gerar uma intercorrência no paciente se você não conhece a anatomia. Isso é o mínimo do mínimo, mas agora eu vou mudar aqui e vou falar sobre outra coisa. Mudei. Quando eu mudei, agora eu estou mostrando para vocês algumas coisas bem interessantes que levam o seu paciente a lhe procurarem no consultório para fazer técnicas de estimulação do colágeno ou para fazer técnicas de preenchimento. Por que esse paciente vai te procurar? Por causa disso aqui. Vocês estão vendo a estruturação no meu rosto dos coxins de gordura que nós temos na nossa face. É natural que quando somos crianças, quando somos bebezinhos, a nossa bochecha, ó, ela tá bem cheinha. Quando a gente pega no bebezinho, ó, ele tá lá todo durinho, colágeno no lugar. Só que com o processo de envelhecimento, e a gente começa a envelhecer assim que a gente nasce, então eu nasci, começo a envelhecer. E eu só paro de envelhecer quando eu morro. Ou seja, sempre, em qualquer fase da vida, eu estou passando por um processo de envelhecimento. Esses coxins de gordura, essas regiões aqui, ó, aqui eu tenho coxinho de gordura lateromalar, eu tenho coxinho de gordura da região zigomática, eu tenho coxinho de gordura da região nasolabial, região, ó, de linha de marionete. Eu tenho coxinho gorduroso na região de mandíbula. Eu tenho coxinho de gordura, gente, em todas as regiões da face. O que é que acontece com o processo de envelhecimento? Anatomicamente falando, as células de gordura que armazenam essa gordurinha lá, que são os triglicerídeos faciais, elas acabam perdendo sua estrutura. Com o processo de envelhecimento, elas começam a perder densidade e o rosto que era mais gordinho, ele vai ficando mais magrinho. E é por isso que algumas consequências dessa perda começam a gritar no rosto do paciente e ele vai chegar no teu consultório para tratar. Então, eu perdi gordura da região zigomático, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um aprofundamento do bigode chinês. Eu perdi gordura da região de mandíbula, o que é que vai acontecer? Uma flacidez na área que a gente chama de jaw e pré-jaw. Então, os processos de queda facial, eles acontecem principalmente pela perda desses coxinhos gordurosos, mas também estão relacionados à absorção óssea que pode acontecer de forma natural no nosso rosto. Beleza? Eu quero agora trazer um outro conhecimento para que vocês possam entender sobre as aplicabilidades. Eu estou toda riscada e o meu filtro não abriu. Mas eu queria falar, deixa eu tirar aqui e me limpar. Pronto, voltou o filtro. Eu queria falar sobre isso aqui. Por quê? Para que a gente possa falar sobre a anatomia para aplicação tanto dos bioestimuladores quanto dos preenchedores faciais, eu preciso entender sobre isso aqui. Eu sempre gosto de dizer, a Aninha colocou aqui que derrete tudo. Eu sempre gosto de brincar com o paciente e eu digo assim, olha, depois que a gente começa a envelhecer, tudo cai. Cai a sobrancelha, cai a pálpebra, cai o bigode chinês, o lábio fica murchinho.
é normal cair, tudo tende a descer pela gravidade e pelo processo de envelhecimento. Tudo vai cair. E a nossa função no consultório é entregar técnicas que possam efetivamente tratar isso. Aí eu gosto de chamar a atenção, gente, para uma coisa. É comum que os profissionais achem que fazer toxina, fazer o botox e o preenchimento no paciente estão tratando o envelhecimento. Não está tratando envelhecimento. Tratar envelhecimento é tratar isso aqui, ó. É tratar reposicionamento de gordura. É tratar redensificação do tecido. Se você, com toxina, não consegue fazer isso, botox não trata envelhecimento. Ele retarda o aspecto visível do envelhecimento, mas ele não trata efetivamente. O ácido hialurônico, ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar a volumizar essas regiões perdidas com os coxins gordurosos. Beleza. Mas o ácido hialurônico estimula a produção de colágeno? Não. Então também não é um produto bioestimulador. Não é um produto que diretamente é rejuvenescedor. Mas os efeitos desse botox e desse preenchimento podem ser classificados como produtos rejuvenescedores. Os efeitos, mas eles não são efetivamente de base produtos rejuvenescedores. E aí vamos falar sobre isso aqui. Eu preciso dizer para você que se você trabalha com preenchedor ou bioestimulador e você não entende que a face do paciente é dessa forma, você vai gerar uma intercorrência em algum momento se você não conhece exatamente o que é que está acontecendo na região que você está trabalhando. Vou contar algumas coisas que já aconteceram comigo em aula na minha formação. Quando eu fiz a minha especialização em estética lá atrás, lá na especialização, eu aprendi a fazer algumas técnicas de forma não tão correta e que hoje eu não replico. E aí eu já trago um insight aqui que nem sempre a gente precisa replicar exatamente um conhecimento que foi passado sem antes comprovar na literatura que aquilo falado realmente tem sentido. Porque às vezes pode ser apenas uma opinião profissional e não é um estudo ou uma técnica baseada em evidência, certo? E aí o que é que acontece? O que foi que eu aprendi? Fazer a aplicação de ácido hialurônico na região de bigode chinês com agulha, porque eu aprendi a ser uma técnica fácil de fazer, uma técnica tranquila e que o risco de intercorrência era quase zero. E aí eu lembro que na minha aula lá da pós-graduação, a aplicação era feita com agulha 22G, onde eu fiz no meu amigo George, nunca mais esqueço. George não tá aqui, às vezes ele entra na live. George é de Recife hoje, referência na harmonização facial corporal e facial em Recife. E aí, eu lembro que a minha dupla da pós-graduação foi George. E aí eu entrei com a agulha exatamente aqui, ó. Vocês estão vendo que tem uma linha vermelha e eu vou falar o que é essa linha vermelha. E eu entrava com a agulha nessa região para fazer o preenchimento com ácido hialurônico. Quais são os riscos de eu ter feito isso com agulha? Atingir essa estrutura aqui. Essa estrutura em vermelho que cai do nariz, ó, ela começa aqui nessa região e ela chega até, ó, aqui na região occipitofrontal. É a mesma artéria. E aí eu vou dar uma dica para vocês, que essa dica com certeza vocês devem anotar, sobre os pontos de bifurcação entre as artérias. Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender bem o que é o conhecimento das artérias e das veias da face, porque não entendem que cada artéria e veia pode ter uma nomenclatura diferente sendo a mesma artéria. Exemplo, a artéria facial, que é essa artéria aqui, essa artéria vermelhinha, ó. Então eu tô passando aqui o dedo, estou passando pela artéria facial. A artéria facial começa na região aqui próxima ao jaw e ela vai subindo, ela passa próximo à boca. Inclusive aqui na boca ela faz um ponto de bifurcação, ela faz um ponto de quebra, que é formar a artéria labial superior e a artéria labial inferior. Beleza? Quando ela passa por aqui, onde a danadinha tá passando? Em cima do bigode chinês, em cima da região que muita gente faz a aplicação com agulha, dizendo que é super seguro e tranquilo, que é só aspirar. Não é. Eu posso dizer para vocês que essa artéria aqui é uma das artérias mais calibrosas e que mais podem gerar intercorrências. Por que elas podem gerar intercorrências? Porque essa artéria, quando ela chega aqui próximo ao nariz, ela se transforma em nomenclatura
e encaminham em uma artéria chamada de artéria angular. Ela passa aqui e essa artéria gera vários pontos de bifurcação e de anastomoses para irrigar a região do nariz. Passando por essa região, eu tenho a artéria localizada entre as sobrancelhas, chamada de artéria supratroclear. Essa artéria é uma artéria que vai estar bem superficialmente na região de glabela. É uma das artérias que nos preenchimentos de glabela fazem com que hajam intercorrências relacionadas à cegueira, necrose e até mesmo ocasionam AVC no paciente que recebeu aquela intercorrência. Então, gente, o que é que eu quero dizer? É que você precisa entender o que você está fazendo e não apenas aceitar as técnicas que são impostas. Aceitar as técnicas que todo mundo faz sem ao menos se dar o trabalho de pegar uma literatura e estudar. E comprovar, se vocês pegarem um livro de anatomia ou pegarem uma aula de intercorrência, vocês vão ver que o que eu estou falando vai estar lá sendo falado basicamente da mesma forma. Então, ó, essa artéria aqui é uma das mais perigosas, é uma das artérias que mais causam problemas, é uma das artérias que mais causam intercorrências. Então, o que é que eu sempre digo? Você quer preencher o bigode chinês? Preenche o danado do bigode chinês. Mas para isso, você primeiro precisa utilizar a cânula. A cânula vai ser um objeto, para quem nunca viu, para quem tá chegando aqui agora. A cânula vai ser um objeto que vai auxiliar na aplicação, porém, ele não fura como a agulha. Ele não tem um bisel monofacetado, ele tem um bisel bifacetado. E ele é um bisel que não é cortante. Então, eu aplico o produto com a cânula e ela simplesmente vai tentar não perfurar a artéria. Só que aí vocês podem dizer, Geise, é possível gerar uma intercorrência utilizando cânula? Sim, é possível. Então, eu vou falar em outros momentos para vocês que eu gosto muito de utilizar técnicas com agulha, porém, de uma forma diferente. Mas isso é uma história para um outro momento. Nessa região aqui, eu estou trabalhando no terço inferior com o preenchimento do bigode chinês, por exemplo, e eu vou utilizar uma cânula. Para que você introduza essa cânula, primeiro você precisa saber utilizar a cânula. Não é só trabalhar com cânula que você simplesmente vai estar trabalhando de forma segura. Não, você tem que trabalhar com a cânula, você tem que saber como você vai aspirar essa cânula e como você vai injetar o produto de forma correta, certo? Isso é uma artéria, viu, gente? Uma artéria. E aí eu quero falar sobre outras artérias, principalmente, ó, dessa região mais superior e as artérias da região nasal. Marcela perguntou aqui sobre a boca. Seria uma aula em específico, inclusive eu tenho um curso específico sobre isso, que é o Lips Experience. Esse é um curso onde eu falo especificamente sobre os lábios, sobre a anatomia de lábios, sobre as intercorrências de lábios e sobre a técnica que eu utilizo nos lábios. Vejam só, no lábio eu vou ter praticamente dois tipos de vascularizações, de artérias. A primeira delas é a artéria labial superior e a segunda delas a artéria labial inferior. Vai estar passando por aqui. Querendo chamar a atenção que a artéria labial superior, ela vai entrar no lábio em uma proporção mais lateral. E nessa proporção lateral, ela vai entrar em uma profundidade acima de 4 milímetros de profundidade. E por que que eu tô falando isso? É que no lábio, eu posso trabalhar tanto com agulha quanto com cânula, se eu domino a anatomia da região. Se eu sei quais são as profundidades médias das artérias, eu vou estar trabalhando, por exemplo, com agulha acima delas. Fazer um contorno labial com agulha é perigoso? Tudo com agulha é perigoso. Assim como também pode ser com cânula perigoso se você não a sabe utilizar. Então, o contorno do lábio utilizando agulha, na maioria das vezes ele é feito com agulha, porque quando a gente faz isso com cânula, a gente não consegue muitas vezes fazer de forma eficaz. Então, você pode fazer com agulha? Pode fazer com agulha, contanto que você saiba exatamente o ponto de passagem de entrada e de saída da artéria labial superior. No lábio inferior, eu também tenho a artéria labial inferior
E essa artéria labial inferior, ela vai também estar irrigando o lábio, só que de uma forma muito sutil. Eu não tenho muita passagem arterial no lábio inferior. Isso me traz mais segurança, isso me traz ainda mais conforto de trabalhar com o preenchimento inferior, certo? Então, algumas coisas que eu quero citar. Região do nariz, tá? Eu tenho visto muita gente fazer preenchimento de nariz ainda utilizando a agulha. Eu, gente, sou adepta da agulha. Eu gosto de trabalhar com agulha. Inclusive, a minha técnica é baseada no uso da agulha. Só que eu não uso a agulha em um nível onde eu posso atingir essas artérias. Eu vou utilizar a agulha em um nível periosteal. Eu passo da região arterial, eu passo da região muscular e eu chego na região óssea. Aí sim eu posso trabalhar com agulha na área óssea, porque lá essas artérias não estão presentes. Então tá dando para entender que se você conhece a anatomia, se você sabe exatamente onde essas artérias e veias elas estão passando na face, você terá mais segurança para fazer a sua técnica e, consequentemente, você vai vender melhor. Por quê? Você só não consegue vender com convicção aquilo que você está passando para o paciente se você não tem certeza daquilo que você está fazendo. Então, eu quero falar agora sobre algumas intercorrências que podem acontecer com as aplicações, principalmente na região de bigode chinês, nariz e glabela. Existem áreas que a gente chama de área negra. Seriam as áreas mais complexas e as áreas que mais podem gerar intercorrências com as aplicações, tanto utilizando cânula quanto agulha. Certo que a agulha vai trazer 10 vezes mais chances de intercorrências do que a cânula em muitas áreas. Mas você pode gerar intercorrência tanto com agulha quanto com cânula. Você não vai gerar intercorrência se você seguir alguns passos que eu vou falar aqui agora. O primeiro deles, saber quais são os pontos de entrada e de saída de todas essas artérias. Exemplo, quando eu gero uma intercorrência no bigode chinês, muitas vezes essa intercorrência ela não fica só nessa região. Estão lembrados que eu falei no meio da live que aqui eu tenho a artéria facial, aqui ela se transforma em artéria angular e aqui ela se transforma em artéria supratroclear. É a mesma artéria. Se eu gero um processo de isquemia, ou seja, eu injetei o produto dentro do vaso, dentro da artéria, com agulha ou com cânula, porque eu já vi casos de pessoas que fizeram a aplicação de ácido hialurônico no bigode chinês usando cânula e conseguiram perfurar a artéria. Por quê? Utilizaram uma cânula muito fina, fazendo um processo de perfusão muito brusca na região da artéria, que é muito calibrosa. Então, se você pegar uma cânula e perfurar uma bola de sopro com força, ela vai furar a bola. E se ela furar a bola de sopro, o plástico, imagine uma artéria que muitas vezes vai ser um pouquinho mais frágil do que isso. Então, quando eu gero uma isquemia nessa região, eu posso tanto gerar um processo de necrose secundária nessa área, quanto no nariz, quanto na glabela. Por quê? Porque é a mesma artéria. Eu não estou falando de artérias diferentes, eu estou falando de uma mesma artéria e essa artéria gera pontos de bifurcação, pontos que a gente chama de anastomoses. Então, se você não conhece exatamente qual é a função de cada uma dessas artérias, você pode gerar uma intercorrência que você nem ao menos sabe de onde surgiu. E você vai ficar perdido, mais do que cego em tiroteio, sem saber como reverter, porque você não sabe nem como você gerou. Tá dando para entender que é muito mais sério do que aprender a fazer a técnica, é saber resolver a intercorrência. E aí, o que é que acontece, ó? As intercorrências nessa área podem gerar efeitos tanto na região dos olhos, então o paciente ele pode chegar a um processo de cegueira, pode, se você obstrui um vaso e você não sabe fazer o manejo correto dessas intercorrências. E aí já seria uma outra aula a gente falar sobre quais são as formas de identificar essas intercorrências, saber tratar e saber fazer todo o manejo pós-intercorrência. Se você não sabe sobre isso, se você não domina isso, sinto dizer a você que você não está preparado para fazer a harmonização. E eu sou muito, como é que eu posso dizer? Eu sou muito objetiva quando eu falo isso.
Porque muita gente abre a boca e diz assim, eu sou expert em harmonização, eu sei fazer a técnica de preenchimento, sabe nada. Porque se o paciente tiver uma isquemia, você vai chorar e você não vai saber resolver. Se você não sabe resolver, você não sabe fazer. Então essa é a minha opinião, certo? Discorde quem quiser, mas essa realmente é a opinião que eu tenho como profissional, que deve ser a opinião consciente de todo mundo que trabalha com harmonização. E aí eu vou falar como, por exemplo, bigode chinês, nariz. Nariz é uma área que você precisa ter muito cuidado. Eu já ouvi coisas como: ah, nariz é tranquilo de trabalhar porque nariz não tem vascularização. Veja só, o nariz ele é composto por uma estrutura óssea, mas também por uma estrutura cartilaginosa. E nessa estrutura de cartilagem, eu não tenho diretamente alguns tipos de artérias que eu tenho perpassando em outras áreas. Isso é fato. Porém, por exemplo, eu tenho artérias nasais laterais, artérias que estão ligadas à base da columela, artérias que estão aqui, ó. Vocês já viram técnicas onde as pessoas entram com a cânula ou com a agulha aqui nessa região? Elas entram e preenchem essa área aqui do nariz. Essa região do dorso nasal, que muitas vezes acaba ficando muito proeminente em algumas áreas e deixa o nariz do paciente abaulado. O que é que acontece? Se você trabalha com essa área aqui, mesmo utilizando cânula, mas você trabalha com essa área sem se dar ao trabalho de entender que nessa área eu tenho artérias que podem ser comprimidas com o preenchedor que você aplicou, você também pode gerar uma isquemia nessa região. E essa isquemia nessa área vai ser muito mais severa do que na região de terço inferior no bigode chinês, por exemplo. Por que nessa área é bem mais perigoso? Porque nessa área aqui em específico, eu tenho um menor espaçamento para que a minha região possa ser vascularizada, para que ela possa ser oxigenada dentro desse processo isquêmico que pode acontecer. Então é muito mais sério, muito mais difícil tratar uma intercorrência que está acontecendo nessa região do que, por exemplo, uma intercorrência no mento, do que uma intercorrência no lábio. Porque essa região é uma região de difícil cicatrização, é uma região onde a gente vai ter muito mais trabalho para reverter a intercorrência. E quais são as dicas que eu dou para que vocês possam ter menos intercorrências utilizando os biomateriais, sejam eles com preenchedores de ácido hialurônico, sejam eles com bioestimuladores. Fazer pouco produto no local correto. Se você trabalha com excesso de produto, se você trabalha com grandes quantidades de produtos, exemplo, 10, 15 ml em uma mesma sessão, você pode simplesmente trabalhar com a técnica mais segura do mundo e não atingir nenhuma artéria. Mas o que pode acontecer? Essa artéria, ela vai ser comprimida com o excesso de produto. Então, você aplicou 15 ml numa face, 10 ml em uma região onde não comportava aquela quantidade de produto. O que é que vai acontecer como consequência disso? Você vai comprimir aquela artéria e, consequentemente, você vai gerar uma intercorrência, você vai gerar uma isquemia, um processo de necrose, um granuloma ou até mesmo uma fibrose naquela região com a utilização do excesso de produto. Então, eu quero alertar para vocês em relação ao uso de cada um desses biomateriais de forma correta e de forma consciente. Isso que eu falei aqui, gente, é 5% da quantidade de intercorrência que pode acontecer em uma aplicação dentro da harmonização. Então, eu acho que deu para vocês pelo menos terem uma certa noção, um direcionamento, que se você não conhece a anatomia, se você não conhece desde a musculatura até a fisiologia de ação desse tecido, se você não conhece o que o produto faz no rosto do seu paciente, dificilmente você vai conseguir dar um resultado satisfatório no que se diz respeito à segurança. E segurança é uma das coisas que vocês mais buscam. Eu sempre ouço vocês falarem que querem ter mais segurança na técnica, que querem fazer uma técnica onde vocês se sintam bem em fazer e que o paciente ele corra menos risco possível. Mas me digam como é que se consegue fazer isso se você não domina a anatomia, se você não domina o manejo de intercorrências. Basicamente, você está trabalhando contra a correnteza.
é você tentar chegar no local final se você não faz a mínima ideia de como você faz para voltar ou como você altera a rota naquele caminho que você tá indo. Porque você só sabe ir no caminho que todo mundo vai. Então, eu quero que vocês firmem um compromisso comigo. Se você é um profissional da harmonização ou é estudante da área da estética e deseja saber mais sobre harmonização facial, sobre técnica de bioestimulador, antes de você querer fazer técnicas e aprender sobre técnicas, vai estudar anatomia. Você precisa saber sobre quais são as estruturas que você está trabalhando. É a mesma coisa de eu dizer para vocês que, na prática, eu vou dar para vocês um caminho onde vocês vão passar por um terreno minado. E nesse terreno, para chegar no caminho final, vocês vão faturar, nesse caminho final, 10 mil reais. E é uma corrida contra o tempo. Você vai faturar 10 mil reais se você conseguir chegar no seu destino final. Mas para faturar esses 10 mil reais, você não pode pisar nos locais inadequados. Porque se você pisar, vai explodir aquela região e você não vai conseguir chegar no seu destino final. É possível faturar os 10 mil reais? É possível faturar os 10 mil reais. Mas para isso, você precisa saber o caminho correto a ser percorrido. Você precisa saber quais são os atalhos que você pode pegar para chegar com segurança até o caminho final. Então não adianta eu dar para vocês todos os 10 mil reais, dizer que nesses 10 mil vocês vão conseguir achar mais coisas lá na frente, dizer que vocês vão conseguir faturar muito mais do que esses 10 mil, se na prática você não consegue chegar até o caminho final. Por quê? Porque você não sabe pegar os atalhos. Então conhecer a anatomia é saber pegar os atalhos. Saber resolver as intercorrências é evitar que aquele ponto que você pisou exploda e você não consiga chegar no seu destino final. Então, se você não sabe chegar nesse destino final com segurança, dificilmente você vai conseguir ganhar o prêmio que eu quero te dar. Então, o intuito da live de hoje era alertar vocês em relação a isso. Saber sobre as técnicas de anatomia, saber sobre as técnicas de harmonização com segurança. E aí existem várias outras coisas que eu poderia estar falando aqui, várias outras coisas que vocês poderiam estar cientes para trazer mais segurança para a técnica de vocês. E com certeza eu quero trazer muito mais desse conhecimento aqui, mas eu quero só deixar o alerta. Se você não sabe chegar ao destino final para faturar o prêmio que eu quero te dar, você não vai conseguir pegar o prêmio. Então não adianta ficar perdendo tempo comprando curso para ver técnica apenas. Se você não estuda e você não compra um curso completo e muitas vezes que te ensina isso que eu tô falando. Se o treinamento que você está fazendo, seja ele online ou presencial, não aborda o conhecimento anatômico, não aborda intercorrência, se você não sabe de frente para trás sobre as aplicações que você está fazendo e sobre as intercorrências que podem ser geradas, eu sinceramente digo para você, você não está fazendo muita coisa. Você vai continuar tendo medo de atuar. Você vai continuar sendo inseguro na sua prática de harmonização. Então, para ter segurança, você precisa ter um método. Para ter um método, você precisa saber aplicar o método. E para saber aplicar o método, você precisa entender de intercorrências e anatomia. Então, isso é a base. Se você não sabe essa base, volte para o início. Volte para o estudo da anatomia, volte para, enfim, o início do início do início. Para que você consiga ter segurança. Para que você fale com o seu paciente e ele entenda, não, esse profissional domina o conhecimento. E eu vou fazer a técnica com ele. Muitas vezes vocês estão preocupados com a venda do procedimento, mas vocês não estão preocupados sobre tudo que está por trás disso. A técnica, ela vai ser o quê? 30%, 40% do teu resultado. Saber vender ela, saber resolver as intercorrências, entregar isso com segurança para o paciente e você se sentir seguro a replicar isso com os seus pacientes é onde está a chave do negócio. Se você não sabe sobre isso, você precisa estudar mais, você precisa entender melhor sobre tudo que está em volta do seu procedimento. Certo? Então, dúvidas. Falem aí sobre dúvidas. Eu vou usar esses últimos minutinhos aqui que eu tenho para tirar as dúvidas de vocês. Mas eu espero realmente, gente, que vocês tenham, pelo menos eu tenha alertado vocês de alguma forma, que vocês tenham a mínima noção que saber fazer uma toxina botulínica, saber fazer um preenchimento
é o mínimo que vocês vão fazer no consultório. Saber utilizar bem os bioestimuladores, saber utilizar técnicas que tratem não apenas a musculatura, como o Botox, mas utilizar técnicas que tratem o processo de envelhecimento do paciente, saber o que esse processo de envelhecimento gera como consequência. Se você não sabe isso, você não sabe fazer a técnica direito. Então não se preocupem apenas com o método, se preocupem com todo o caminho que vocês vão ter que percorrer para chegar no caminho final, no destino final. Então não esqueçam a analogia que eu falei do prêmio dos 10 mil reais. Eu vou dar o prêmio para vocês, mas vocês precisam chegar até o caminho final. Esse caminho é cheio de armadilhas. Se você não conhece as armadilhas, você com certeza vai cair em alguma delas, não vai conseguir chegar no destino final. Saber o que você vai fazer naquele destino final é o mínimo. Você precisa aprender a chegar até lá. E você só consegue chegar até lá quando você domina isso aqui. Domina a anatomia, domina musculatura, domina processo de envelhecimento. E principalmente sabe resolver os seus BOs. Eu sempre digo, não sabe resolver os seus BOs, não sabe resolver as intercorrências que você gerou, então você não sabe fazer nada. Você precisa estudar, certo? Eu sempre gosto de dizer para os meus alunos, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E se vocês não estudarem, vocês não serão os melhores, e se vocês não forem os melhores, vocês não gerarão bons resultados e, consequentemente, não chegarão aos seus objetivos, que é se tornarem referência, autoridade, faturarem bem no consultório, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou estar aqui novamente para falar sobre mais outros temas interessantes sobre a harmonização facial e eu quero feedback de vocês, tá? Eu quero desafiar vocês a estudarem. Quem estudar hoje anatomia e me postar lá no Instagram, me marcar nos stories, eu vou repostar e talvez eu vou ver aí a possibilidade de dar aí um curso de anatomia online para uma dessas pessoas. Se eu ver que a pessoa realmente tá estudando, me marcou e realmente a coisa tá andando. Então eu vou desafiar vocês a estudarem. Porque sem estudo você não vai ser ninguém na vida. Você pode ter tudo. Sem o conhecimento, sem a prática do estudo, você vai ser apenas mais um. E aluno meu tem que ser diferenciado. Então, sejam diferenciados. Se agora vocês não tiverem paciente ou não tiverem muita coisa pra fazer, larguem o que tem pra fazer e vão estudar anatomia. E vão lembrar de mim, certo? Então, beijo pra vocês, boa noite. Amanhã eu vou estar por aqui de novo.